sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Conecta. Eu sou Ione Luquez. E eu sou Juliana Torres e hoje temos como convidada... Ai, tô muito feliz! Aninha, minha filha, e que vai contar pra gente como foi o processo de adaptação aqui em Portugal. A Aninha é super convidada, a gente conseguiu! Palmas pra... Eu tenho certeza que a participação dela vai ser muito boa e muito informativa e, enfim, tem um depoimento aí de uma... Eu acho que para os jovem... pais, porque tem a preocupação com os filhos, e para os filhos assistirem. Exatamente. Né? Então a nossa dica é: assistam o conteúdo. Obviamente aqui as pessoas que mais acompanham o nosso trabalho e tudo que nós levamos até aí é muito mais próximo, né, da nossa faixa etária, mas é um conteúdo que vocês podem passar para os filhos de vocês e que eu acho que vai ajudar esse processo de imigração, de expectativas. Então começa se apresentando, Aninha. Olá, eu sou a Ana, filha da Juliana, não é muita novidade. Eu tenho 18 anos, faço 19 esse ano e já estou aqui em Portugal há 2 anos. Nós chegamos aqui, eu tinha 16 anos, acho que eu tinha mais ou menos acabado de fazer 16 anos, ainda estava naquele período de pré-adolescência, adolescência, meio confuso. E tinha o meu grande círculo de amigos no Brasil, sempre tive bastante amigo, até demais. Mas sempre fui muito assim, gostava muito de sair, gostava muito de passear, estar com gente, pessoas, me conectar, me comunicar. E acho que vir pra cá me deu um pouco de medo no início, né? Porque muita gente pensa que Portugal é só aquela coisa, historinha, o básico, o chato. Eu tinha essa visão. Lugar de velho. Você achava isso? ela falava, meu Portugal é lugar de velho. Pra mim era como se eu estivesse entrando num quadro. Então, eu pensava, Portugal, nossa, nunca. Não, péssimo. Mas a primeira vez que eu vim a Portugal foi a passeio, né, com a minha mãe, com a família, que foi em 2019. Isso. E nós viemos trazer o meu irmão, que estava vindo morar aqui sozinho. Mas isso vocês já devem saber. E pra mim foi surpreendente, acho que a nossa viagem, porque eu ainda não tinha a visão de que a gente viria pra morar. Assim, não tinha aquela certeza. Absoluta. Exato. Existiam ainda várias etapas. Exato, ainda tinha muita coisa pela frente que podia acontecer. E já faziam acontecer. 2 anos que a gente falava sobre isso. Sim. Então, eu até contei num outro vídeo que um dia você chegou de uma festa, um evento de amigos, e você falou assim: mãe, meus amigos já não acreditam que a gente vai morar em Portugal, porque a gente tá... A gente falava tanto sobre isso que ele já tá... Ai, é mentira então, Ana, porque você só conta essa história. Nunca vai. E nunca vai. Eu, gente, que isso? Mas, sim, e aí em 2019 eu me surpreendi positivamente, porque nós, claro, tivemos a visão de turistas, mas eu conheci Portugal muito mais do que as pessoas só falam. E me surpreendi com muitas coisas, assim. Eu vi que era uma cultura totalmente diferente, mas eu vi que era um lugar que existiam pessoas como a gente também. Sim. É claro que é muito diferente do Brasil, mas pronto, não era nada louco, não era voltar no tempo, que era o meu maior medo. E a nossa decisão, acho que a maior decisão, né, quando foi tomada pra gente vir, foi em meio à pandemia, que foi um caos, na verdade. Então foi aquela mudança para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu confesso, eu até falei isso com a minha mãe na época, contei que eu fiquei animada. Foi quando eu tive realmente vontade de vir, porque eu aprendi isso até com a minha mãe. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudança. Então, desde pequenas coisas, desde uma arrumação mudar todos os móveis do quarto o tempo inteiro. Cada vez que eu vim aqui, tá uma arrumação diferente no quarto da Aninha. Exatamente. Até a escola, até... eu acho que isso foi uma coisa habitual, né? Porque todo mundo fala assim, às vezes ela e o Joca, né? O irmão. Nossa, eu estudei em não sei quantas escolas. Sim. E assim, as pessoas veem isso de forma negativa. Eles aprenderam a ver isso... muitas vezes de forma positiva. Quantos amigos fizeram em escolas diferentes? Virou rotina, né? Eu acho que a gente fala que nós somos uma família de nômades, porque nós não paramos em um lugar só. Então,
Na pandemia, a gente já tinha tido aquela temporada de ficar em casa preso, e eu acho que aquilo, pra mim, ainda foi um gatilho de preciso De uma mudar. mudança, verdade. Então, quando a gente recebeu a notícia de que o visto tinha saído, eu Entrei no quarto. eu gritava de felicidade, porque eu falei, gente, vai acontecer mesmo, e a gente vai sair daqui, vai ser diferente. E nessa época o João já estava Já aqui há tava, mais de um ano. Já, mas E acho que o ia João formar tava aqui há um ano. É, exato. O nosso visto saiu em setembro e o João chegou aqui em agosto do ano anterior. Do ano de um ano e 2019, meio. E você acha que essa sua felicidade também foi um pouco influenciada pela experiência do João? Ou não? Não, porque eu acho que a experiência do João foi completamente diferente da minha. Ele chegou numa cidade muito diferente, com certeza, mas ele entrou pra universidade, então Ele ele mudou Sim, etapa. mas ele já devia falar de como era Sim. Portugal. Ah, claro, De repente de ele como já era, sim. tinha melhorado essa imagem que você Sim, tinha. né? é muito por ele. Acho que ele realmente me ajudou muito nessa etapa, porque eu falava, conversava com ele, João, não tenho certeza ainda se eu quero ir, isso tudo legal. antes da empolgação, claro. Sim. E ele falava, Ana, você vai gostar, é uma coisa diferente. Eu lembro da primeira vez que o João ligou pra gente e falou, no dia seguinte, falou assim, eu falei, João, você não falou comigo ontem à noite? Ele, não, mãe, é que a gente foi ao cinema. Aí, com os amigos, né? Ele falou, a gente foi ao cinema. Aí eu falei, o cinema, João, não tinha carro, e a Vera é uma Sim. cidade menor, não tem tanta facilidade de transporte de madrugada, noite. Eu falei, mas que horas você foi ao cinema? Ele, fomos ao cinema à noite, depois da aula, não sei o quê. Eu falei, que horas você voltou, João? Ele, devia ser umas 2, Sim, 3 e a minha mãe horas. foi Aí eu, pânico. como você voltou, João? Aí ele, andando. Aí eu, Ana, seu irmão voltou às 3 da manhã andando do cinema. Sim, foi exatamente, eu lembro dessa cena. E ela ficou assim, Encantada. Não, desesperada. Que ela não E tinha ela, noção. eu acho que ela começou. Aí ela que achou o máximo. começou a Nossa, saber. voltar andando. Tipo assim, entendi. é Então, autonomia. Era todo um processo, mas era realmente isso. Eu comecei a ver, o João veio pra cá um pouco mais velho do que eu, mas era quase a mesma idade também que eu vim. E pronto, eu via nele uma autonomia que ia se crescendo que eu tinha vontade de ter pra mim também. Apesar de que no Brasil eu tinha muita liberdade pra fazer muitas coisas, mas acaba sendo diferente, né? E pronto, então nós viemos pra cá. Acho que na época eu tinha tido assim um colapso mental de que eu queria ser blogueira. Pelo amor de Deus, já deveria estar falando isso aqui porque estamos na mesma plataforma, né? Mas tudo bem. E eu surtei, e a minha mãe e o Bruno, né? O meu padrasto também se animou super. Era uma forma também da gente incentivar essa adaptação. Exato, eles entraram na pilha comigo. E eu eu lembro gravava da época das vídeo. makes, maravilhosa. Comprei o ring light pra ela. Falei, Tudo começou em mim. E a gente não sabia que a blogueira ia ser. Mas enfim. E pronto. Então aquilo foi uma distração. Porque a gente chegou aqui em dezembro, acho, né? No final início. de novembro. Final de novembro era ainda época de final de ano. E Natal, Ano Novo, a gente não sabia como ia ser nada. Ainda tinha pandemia, né? Essa era a verdade. E em janeiro fechou tudo de novo. Exato. Então, pra mim, aqui... E eu não entrei na escola assim que eu cheguei. Eu tive que esperar... Eu, na verdade, preferi, né? Esperar até o início do ano seguinte. Sim. Quer dizer, nem era início do ano letivo. Era só o início A mesmo, virada a de volta das férias. aulas. E então, eu tava em casa. Passei um mês em casa, sem estar estudando, sem estar fazendo nada. Então, aquilo foi bom pra mim. Foi uma distração. Eu passava... A gente passava Horas o dia e comprando horas. coisas pra arrumar a casa. Ainda tava naquele período gostoso. Virava um estúdio meu quarto num dia, depois uma arrumação completa na casa no outro. Então foi um momento bom, assim. Acho que a gente se uniu, nós três nos unimos muito nesse primeiro momento. E eu lembro que muita gente também perguntava se eu sentia falta do João estar em casa. Porque isso, o João saiu de casa, a gente ainda morava no Brasil. E pronto, e eu digo que hoje em dia eu me sinto como filha única, porque eu me acostumei, claro que ele tá sempre com a gente quando pode, mas eu me acostumei de estar sempre com eles. Então também foi bom pra gente ter vindo e ter estado mais juntinho. Só que aí começaram as aulas, né, que foi a época de janeiro, e não vou mentir, foi um baque pra mim, porque como eu falei, eu era uma pessoa de ter muitas amizades, eu sempre fui muito extrovertida, eu gosto de conversar. E assim que eu cheguei, eu fui meio que assim freada e vi que a cultura ali era muito marcante. Então as pessoas não tinham a mesma animação que eu tinha às 7 da manhã, né?
não eram tão comunicativas. Existiam grupos já formados. Eu tava numa turma que já vinha junto há muito tempo. E eu era a única brasileira da minha turma. Então, a escola que ela entrou não tem... Não, tem estrangeiros, mas assim, na época em que eu entrei até não tinha tantos. Hoje em dia, depois de um tempo, foi até aumentando e eu fui criando amigos também brasileiros e tudo mais. Mas na época que eu entrei, eu não conhecia. Tanto que a sua turma, eu lembro que o primeiro dia de aula da Ana, ela voltou animadíssima, contando como tinha sido. Sim. E ela falou que eles receberam ela super Sim, bem. eles... Era uma curiosidade deles ter uma amiga brasileira também, né? Conhecer uma brasileira. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei e aí foi aquela expectativa, porque eu vi que eles, né, me olhavam com aquela cara do tipo, você não é nova, você não é daqui. E eu, pois é. E eu sentada no meu cantinho, depois fui descobrir, claro, as pessoas foram chegando perto de mim e falaram, ai, a gente já tinha pesquisado sobre você. Sério? E eu Pesquisado o quê? Onde? E eu, como assim? Será que me acharam na internet? Meu vídeo de blogueira. Exato, e eu fiquei no início conhecida como a blogueirinha da sala. Ali que começou tudo a mudar. Mas foi legal. E, só que o que me, assim, pesou bastante não foram nem as pessoas em si. Eu acho que minha sala, eu não posso nem reclamar, até porque teve um grupo de amigos que veio, me recebeu e tal. Mas pelo fato de eles já terem muito grupo formado, é muito difícil você entrar num grupo assim. Nessa idade, né? Nessa Exatamente. fase. Eu tinha 16 anos, eu não tava nem naquele início em que todo mundo ainda tá se conhecendo, e nem no final em que já é o estilo de vamos fazer amizades novas. Era um momento em que o grupo formado era o grupo que servia. Então eu tentava me encaixar em alguns grupos, né? E não me encontrava ainda. E ali eu fiz uma primeira amiga, que foi realmente uma amiga que eu tenho até hoje e que é uma das minhas melhores amigas daqui, que foi quem me recebeu assim, de braços abertos. Ela literalmente, eu falo isso pra ela até hoje, que ela me salvou, porque assim, se não tivesse ela ali do meu lado, talvez eu nem sei como eu teria. Eu acho que é justo você falar o nome dela. Em frente. Olha, competição. É que vai rolar um ciúme, porque agora ela tem muitas amigas. Sim, mas foi a Vi. Mas ela é importante. Não, foi a Vitória. Ela foi, assim, de fato, muito, muito importante. E o que também pesou muito é que depois, acho que em março já, ou nem lembro se era meio de março, tudo fechou outra vez. Então a gente voltou pra casa. Quando ela fez... Quando eu comecei a me enturmar, as aulas voltaram a ser online. E aquilo, pra mim, foi, assim, tiraram o chão. Porque quando voltou a ser online, as pessoas pararam de se encontrar. Os grupos que já eram formados continuaram sendo grupos. Eu ainda estava começando a pegar a confiança. E então ali eu fui excluída. Assim, não excluída... Oh, meu Deus. Propositalmente. Exato. Mas foi normal. Foi natural. É aquela história, a gente tem um grupo de WhatsApp de amigos antigos. Você Exato. se isola do convívio pessoal, né? Não deu nem tempo de entrar. Não deu tempo de entrar no grupo. Exatamente. Então ali pra mim foi realmente, eu passei uma etapa, assim, uma fase muito mal, porque... A gente parou logo no final de janeiro. Você começou as aulas na primeira semana de janeiro. Algo assim. Aí acabou final de janeiro, já parou de novo e só voltamos quase que em abril. Em abril, foram 3 meses de volta em casa. Então aquilo me dava muito gatilho, porque assim, foi a época em que eu sentia falta muito da família. Eu não encontrava mais as pessoas, mas ainda não tinha caído a ficha, sabe? E foi quando começou a cair. Então eu sentia muita falta da família, eu sentia muita falta dos amigos, da rotina, de sair, passear. E eu ainda não tinha tido tempo pra viver isso aqui. Então realmente pra mim ali foi muito ruim. Foi um momento em que eu falava pra minha mãe, então como você está? E eu tipo... Não sei, talvez eu queira voltar. Então ainda tinha aquela perguntinha do se você voltaria? E eu, aí talvez o sim ainda tava sobre, sabe, mais acima do que o não. E tudo bem, E aí mas... foi quando ela decidiu que ela queria o Brasil nas férias. Isso, foi quando eu decidi... Foi quando meu coração fez assim, ai Deus. Não, Depois ela vai disso e tudo, volta. se ela... Não, ela vai, ela volta. Não. Agarrar ela. Eu iria voltar, mas assim, Mas eu eu fiquei muito sentia... mexida de como seria a essa minha ida. reação, né? Por quê? Porque como ela não estava ainda estabilizada aqui, estava ainda não adaptada,
é óbvio que ela ia voltar a ter contato com uma realidade que ela Sim, era sim. feliz. Que eu já vivia. E aí eu falei, ela vai voltar a vivenciar aquilo que ela era feliz, que ela gostava, e vai falar, por que eu vou abrir mão disso se lá eu tentei e não tá bom, Exato. né? E pronto, então quer dizer, fui, né, para o Brasil em julho, foi perto do meu aniversário, na Ficou altura. um mês, eu acho, um mês e meio. Eu fiquei até o primeiro dia de setembro, foram acho que 2 meses. Quase 2 meses. Nem isso, talvez. E aí, como é que foi esse retorno? Então, Ela voltou, foi quando a minha mãe Foi veio pela quando- primeira vez. Minha mãe veio isso. com ela. eu fui com meu irmão, né, fui pra lá com o meu irmão e voltei com a minha avó. Eu quase não Mas- esse dia. Mas pra mim foi difícil, porque foi exatamente o que a minha mãe falou. Eu comecei a ver as pessoas com quem eu tinha contato, eu comecei a olhar pra trás e falar, caraca, tô trocando aquilo por isso. E, enfim, e aquilo me mexeu muito. Claro, o meu pai também, a minha mãe e meu pai são divorciados há muito tempo, então isso pra mim já é algo normal, mas ele mora no Brasil. Então eu também tive o contato com ele, com as minhas irmãs, por parte de pai, com a família. Então aquilo mexeu muito comigo. E era um momento em que eu já estava desestabilizada. Mas pronto. E aí eu falo isso pra minha mãe e ela fala, ai, não fala isso que eu me sinto mal, mas eu digo e falo. E naquela época, eu acho que a única vontade, o único motivo que me fez voltar para Portugal era porque ela ainda estava aqui. Então, na época, Mas quando ela falou isso, quando ela chegou, foi Ela doído. entrou em pânico. Eu entrei em pânico, porque aí Mas, eu me senti assim, responsável Sim, mas não era culpa pela dela. segurança dela. Porque o que acontecia, obviamente não era culpa dela. Eu tinha na minha cabeça que tudo o que ela tinha feito pra gente vir era pra me proporcionar, tanto a mim quanto ao meu irmão, uma vida diferente, oportunidades, e isso até hoje. Mas você sabia que ainda não tinha tido nem chance Sim. de experimentar ou de chegar a uma Exato. conclusão mais. Então, eu lembro que eu fui pro aeroporto na época e eu tremia, assim, de nervosa. Eu não sabia A sorte expressar. foi que a mamãe embarcou com ela. Eu não sabia expressar o que eu sentia, porque eu também falava isso pra minha avó, acho que se você não estivesse aqui do meu lado do avião, porque eu não tenho medo, mas eu precisava de alguém ali. E aí, ok. Então eu voltei, a gente teve uma época, foi a época do verão, né, ainda aqui, viajamos, Viajou fomos pra dar pra uma Lisboa, sacudida. pra Algarve, pra praia, e aquilo foi tipo uma delícia, assim, foi realmente mudar um pouco o clima Exato. que tava, e acho que aquilo ajudou muito. Sim. Mas o que mais me ajudou mesmo foi a volta às aulas. Que pra mim eu tava em pânico, tipo assim, ai, não acredito, eu vou voltar, vai ser tudo chato como era. Mas me surpreendeu muito. Então eu voltei pra mesma escola, pra mesma turma, só que entraram pessoas novas. E aí entra outra personagem da história, que também fez muita diferença pra mim. Vai ter que falar o nome também. Mas eu voltei pra escola e a minha melhor amiga, que era a Vitória, saiu da turma. E naquele momento eu falei, ferrou, agora eu vou pegar um avião de volta pro Brasil, porque sem ela eu não consigo. Só que eu fiz novos laços de amizade e me permiti, assim, me abrir também mais com a turma, porque antes com ela ficou confortável ter ela ali. Ela acolheu. Então eu me fechei também um pouco pra todo mundo e só fiquei Só ficava com ela. Então eu me permiti, assim, conhecer, né, novas pessoas. Era o último ano da escola já, que estava se iniciando, era o 12º. E ali eu conheci pessoas que, de fato, até hoje estão na minha vida e mudaram toda a minha percepção que é Portugal. Então, eu comecei a sair à noite, eu comecei a ir a festas, eu comecei a ir ao cinema. Aquilo que a gente veio buscar aqui. Exato. Então, as amizades que eu tive também, não tinha nenhum brasileiro, continuava sendo só de portugueses. Então, nem dá pra falar que, me senti em casa conhecendo pessoas como eu. Não. Mas você foi muito bem recebida, acolhida, sim. Né? Não houve nenhum episódio que ela falasse assim, não... Ao contrário, eu acho que o problema, que a Ana a gente falava muito sobre isso, eram as limitações causadas por um ocorrido específico que era ficar em casa pela Covid, claro. Né? Isso muito atrapalhou. Mas enfim, e pronto, e a partir dali, eu lembro assim do final do ano, né, que foi a época que eu mais aproveitei e começou a desencadear momentos felizes e pronto, e eu fui, sabe, me acostumando e foi quando eu comecei a gostar. E aí naquele momento, se você me perguntasse, e aí, você ainda tem vontade de voltar? Eu já não tinha mais o sim como resposta, então assim, eu ponderava, eu deveria pensar muito
se eu quisesse falar que eu Entendi. voltava. Eu Mas lembro que foi um dia que ela não chegou era pra mim e mais a falou minha assim, o dia da vontade. minha felicidade foi quando eu falei assim, e agora? Porque de vez em quando, era quase que uma pergunta quase mensal. Aí eu, A falo, pergunta. aí eu falei assim, eu lembro que tava no carro, eu falei assim, Ana, se eu te perguntasse hoje, tava passando em frente ao mim, eu lembro da situação exata. Ana, se eu te perguntasse hoje se você voltaria pro Brasil, o que você responderia? Ela, não, mãe, só se você realmente quisesse, tipo assim, se você quiser voltar, eu volto numa boa com você. Mas assim, eu não me vejo mais voltando. Aí eu... Que alívio. Ufa. Mas realmente foi uma mudança assim muito grande. E depois veio a melhor fase, que foi o ano passado. Pra mim, o ano passado foi assim, realmente o melhor ano. E teve o verão, que eu acabei indo pro Brasil no verão daqui, no outro ano, né? No primeiro ano que a gente morava. E no ano passado eu não fui, eu fiquei. Então eu vivi o verão aqui. E o verão aqui é assim, espetacular. Então, assim, a gente acorda num dia tá na praia, no outro tá no Rio, e depois tá jogando vôlei, esporte, não sei o quê. E Então, com uma autonomia de mãe, vou pegar o autocarro, mãe, sim. vou de não sei o quê, mãe, tô indo com Eu os criei, amigos. isso de fato foi assim, a melhor coisa, que foi a autonomia que eu criei. Aqui é tudo muito fácil, você se locomove para qualquer lugar muito, muito rápido. E eu vi isso nos meus amigos, no dia a dia deles. Eles não, claro, a gente pede permissão, mas eles são muito independentes dos pais. Então, vamos ao Rio, vamos. Aí eu pensava, tá, qual pai que vai levar eles? Não, a gente vai de autocarro, sai a tal hora, de tal lugar, chega lá e volta e não sei o quê. Eu falava, uau, tipo assim, legal. Então é só comunicar. É só olhar o horário que tem, não precisa pedir É pro só pai. aprender que se pedir pra minha mãe com 3 dias de antecedência é o tempo certo. Ela fala, com a minha mãe não pode pedir nem uma semana antes, Senão ela porque dá tempo pensa dela muito, pensar muito, ela nem não no dia, deixa. porque ela fica irritada de pedir no dia. Exatamente, é a Juliana. Mas, e aí foi isso, então eu fui me acostumando com essa nova rotina e amizades. E no meio do ano eu acabei o colégio, então, mas eu não tive aquela sensação de afastamento. Eu continuei encontrando com eles mesmos nas férias. Então aquilo me manteve com o gás. E para finalizar, basicamente, eu voltei pro Brasil ano passado, no final do ano, porque fui passar o final do ano lá, Natal, Ano Novo, com a família, depois de 1 ano e meio estando aqui direto. E a maior pergunta que eles faziam era a mesma, que era, você não tem vontade de voltar? E eu ficava, não. Então, mas eu falava assim, feliz, porque é óbvio que meu pai, principalmente, né, falava muito isso, minha família de lá muito, minha avó, minhas tias, minhas irmãs estão lá. Então, eu pensava, caraca, será que quando eu for de novo eu vou voltar a sentir aquela angústia de por que eu tô aqui? Só que, na verdade, foi o contrário. Eu acho que eu fui agora e eu fiquei cada vez mais certa de que eu quero estar aqui. Então, assim, eu tive contato com os meus amigos da época em que eu morava lá. Todos eles, a maioria, na verdade, já tá em faculdade, então já é uma nova rotina, assim como a minha. Mas eu vi que eu não tenho lá o que eu tenho aqui. Legal. Que é clichê, né? Mas é a segurança, a tranquilidade, é o poder sair e voltar às 3 horas da manhã ou às 6 da manhã. Sim. Então, é não ter medo. É literalmente, a minha liberdade foi assim, de pouquinho para muito grande. Então, a rotina que eu criei, os costumes que eu criei aqui, claro, por ser onde a gente tá, né? Não é só pelas pessoas e tudo mais. Sim. Lá eu não teria isso. Então, nem com 18, nem com 20, e não é nem por não ser dona de mim mesma e morar ainda com a minha mãe, mas é pela cidade, pela cultura, né, pelo que a gente já sabe. Então... Pela tranquilidade mesmo, né? Eu lembro que antes da gente embarcar aqui, quando a Ana foi agora em novembro, foi quando fomos juntos, eu lembro que por uma semana antes eu falava pra Ana, Ana, você não pode deixar a bolsa aberta no Brasil como você faz aqui. Foi Na uma hora que a preparação gente sai, psicológica. a gente sai no restaurante, joga a bolsa pra trás e não... E esquece. Esquece. E aí ela, não mãe, Ana, quando você for na casa dos amigos, você não pode voltar sem hora, não pode falar, vou pegar um Uber a qualquer hora da madrugada. Ana, preste atenção. Então, assim, foi tanto, né, uma preparação, que a gente chega aqui, a rotina se torna normal.
Exato. né? Então, assim, a gente não tem mais, é automático. Você senta numa cafeteria e bota o telefone na mesa, você não tem mais aquela coisa que você não pode olhar pro lado e deixar o telefone. É isso. Entendeu? Enfim, Ai, que foi legal, isso. Aninha. Essa é a minha experiência. O que eu posso dizer e acho que até compartilhar é assim, num primeiro momento a gente sente, isso Sim, é fato. claro. Acho que Todos nós. vocês também já contaram É. a história, a versão de vocês, né? Que Não eu é acho fácil, né? A gente já falou sobre Cada um isso tem a aqui. sua. Mas Mas você Imigrar tem não é resposta. fácil e Não. não é para todos. Não, não, né? independente da idade, né? Exatamente, dependente da idade. E eu acho que, você me diga se eu estou errada, eu acho que para você o grande diferencial foi o convívio social, Uhum. né? Isso fez Com toda a certeza. diferença, né? Claro que cada pessoa tem um estilo, para mim seria a mesma coisa, assim, eu preciso conviver A gente com falou pessoas. sobre o trabalho, né? O que o Exatamente. trabalho proporcionou pra gente? O convívio social. Exato. Né? E isso, assim, é muito importante no processo de... Porque por mais que você... Né, não, eu sou mais reservada, eu quase não saio... Não adianta, você tá em outro país, né? Outra cultura. Você No tem que se sentir Brasil, aceito, encaixado. Lá, mesmo que você seja reservado, você tem uma rede de apoio, você tem a sua família, você tem, né, as pessoas Sim, claro. E isso faz toda a diferença, assim, é muito bom. Mas eu tô pensando aqui que vai ter a parte 2. A parte 2 vai ser a Aninha, o ponto de vista da Aninha sobre Braga. Não, e vai ter a parte 3, que é a Olha, Aninha, gente, não sei Aninha se na vai dar certo. universidade. Aninha na universidade. Não sei se vai dar certo, porque aí a gente entra numa outra conversa do quê? Qual é o motivo da outra conversa? Portugal é tão grande e pequeno ao mesmo tempo, tudo tão próximo. Ai, meu Deus, ela vai falar. É tudo das tão mudanças, acessível. Eu olha. adoro Braga, posso fazer a maior... Fala. Posso fazer a maior propaganda pra vocês. Mas a gente já quer explorar outro. Não é mesmo? Mas a Juliana, O início do podcast foi eu falando o quê? Que eu sou uma nômade. Então eu já tô aqui há 2 anos. eu tô sentindo uma preparação para a mãe, entendeu? Há pouco tempo atrás ela falou assim: mãe, não tá na hora da gente mudar de apartamento? Pois já tem 2 anos que a gente mora Eu já no mudei mesmo o quarto 5 vezes. Já tá, eu preciso renovar, entendeu? Não tem mais como ela mudar a Então, cama assim, de lugar. mas você quer que a sua universidade seja em Braga, em Porto, em Lisboa? Ou... Não, Lisboa não vai ser que você fica puxando pra ela ir pra Lisboa. Vou ficar pertinho daí, ó. O importante é você ser feliz, Aninha, olha. Muito Sim. bom, muito bom. Eu acho que foi muito, muito importante aí seu depoimento. Foi ótimo também Eu acho que contar. vai ajudar bastante gente. Espero. Mas vamos fazer a parte 2. Braga, sob o olhar da Aninha. Ai, meu Deus. Sobre o horário de adolescente. Eu sei que é muito bom, eu não tenho dúvidas, porque assim, você sai todos Mas os é dias. porque ela vai saber mais de Braga do que eu, por exemplo. Com certeza. Eu sei mercado, enfim, pontos turísticos, mas assim, o quente, ela... Olha, então para vocês que estão nos assistindo, digam aí se vocês querem mais podcast com a Aninha. Claro, estarei sempre à disposição. Obrigada, Ai, filha. obrigada, Foi linda. excelente. Então é isso. Nos encontramos no próximo episódio. E Obrigada. agora Já. temos que fazer o papel de convencer o B a dar o depoimento dele também sobre a adaptação. Vamos tentar e vamos conseguir. Até a próxima. Até a próxima.